Apesar do livro de Jó ter um foco, uma ênfase no sofrimento humano, se olharmos por outro prisma, ele também tem foco na soberania de Deus, apesar das nossas percepções, apesar daquilo que sentimos, passamos, achamos, enfim, independente de nós, Deus é soberano. Cantamos isso em algumas músicas lindas do Tu és soberano sobre a terra, sobre todas as coisas, mas quando as coisas estão ruins, né, para nosso lado principalmente, nós começamos a achar que Deus perdeu o controle, achar que Deus não sabe o que está fazendo, achar que alguma coisa está ruim. Na realidade, tem muito mais a ver com confiar em Deus e na sua soberania do que de fato o que eu acho que deve ou não deve acontecer. Os planos de Deus são perfeitos. Deus é perfeito em tudo que faz. E a gente precisa ter confiança nele. Quando a gente tem confiança nele, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às circunstâncias adversas, aos sofrimentos, aos grandes conflitos que nós passamos em nossa vida, nós conseguimos ter paz e segurança. Então, um outro ponto de vista que a gente precisa perceber dessa história toda de Jó é esse: é a soberania de Deus, independente da gente entender o que está acontecendo. Esse é um tema interessante e profundo, como diz o nosso comentarista, profundo e misterioso da teologia, ele fala cristã e evangélica. A teologia é só de Deus, né? A teologia é cristã e é evangélica. E a soberania de Deus é algo que a gente precisa entender, e precisa entender profundamente. Quanto mais a gente entende, mais a gente consegue confiar em Deus. E se a gente de fato consegue confiar em Deus, vamos ter paz, tranquilidade e segurança, mesmo passando pelos problemas. Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir dor, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai chorar, que a gente não vai ficar ansioso, que a gente não vai ficar nervoso. Todas essas coisas vão acontecer. Mas a gente vai ter uma segurança, uma paz e uma tranquilidade de que Deus está no controle, e por isso tudo vai terminar da forma como Deus quer, né? O sofrimento sofrimento do homem e o controle de Deus parecem coisas antagônicas, parecem coisas que brigam entre si, porque se Deus é bom e se Deus tem tudo em seu controle, por que o homem sofre? Né? Essa pergunta é uma pergunta muitas vezes feita e repetida por várias pessoas. Tem algumas religiões que debatem isso profundamente, né? Mas Deus está no controle absoluto de toda a criação. Isso significa que o mal e o bem não fogem ao seu controle, que o caos e a ordem não fogem ao seu controle. Mas por que tem caos? Por que tem mal? Porque Deus permite. Por que Deus permite? Deus permite por algum plano, algum objetivo que eu não vou conseguir entender. Essa é a história de Jó, né? Jó, ele no final da história é levado a compreender que a gente não tem que saber os planos de Deus. A gente não vai saber todos os planos de Deus. Ele não vai revelar a nós todas as coisas. E muitas vezes simplesmente não vamos compreender as coisas que ele faz. Seja porque ele não quer revelar, seja porque a nossa mente não vai alcançar, não vai conseguir compreender. Deus é infinito. E a gente precisa ter essa noção clara das coisas, porque Deus é infinito e a sua infinitude, o seu ser, não cabe dentro da nossa cabeça. A gente não consegue compreender Deus em sua totalidade. Então ele se revela a nós e a gente vai compreendendo algumas coisas, tá certo? Então os planos de Deus não são completamente cabíveis, não entram completamente na nossa mente, e Deus vai revelando aquilo que Ele quer revelar.
Agora, a soberania de Deus não está baseada naquilo que eu posso entender ou naquilo que eu quero passar ou deixar de passar. A soberania de Deus está baseada na sua autoridade. A sua autoridade é arbitrária, ele faz o que ele quer. Ele não precisa me dar satisfação do que está fazendo. Ele faz na sua sabedoria, na sua justiça, da forma como ele acha que deve fazer. Os capítulos 38 e 39 vão mostrar bem isso, a soberania de Deus sobre o mundo. Entender a soberania de Deus, entender profundamente esse tema, vai nos ajudar a passar por crises, porque muitas crises vão vir por aí, as que já vieram e outras maiores, outras não necessariamente maiores, mas outras virão. Quem sou eu para dizer se haverá uma crise maior ou menor do que a atual, que a gente deve estar passando, que eu estou passando, que você deve estar passando, mas nada foge ao controle de Deus, sendo maior ou menor, nenhuma dessas crises fugirão ao controle de Deus. E a resposta a Jó, no final no capítulo final, ou nos capítulos finais, no 38 e 39, em que Deus fala com Jó, é uma demonstração da autoridade do poder de Deus, da soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as leis naturais. Então muitas vezes a gente vê um desastre, vê pessoas sofrendo maremotos, terremotos, enchentes, não foge ao controle de Deus. Não entendemos por que aconteceu, não entendemos por que pessoas morreram, por que pessoas boas, salvas, crentes morrem nessas situações, mas Deus sabe. E temos que entender que essas coisas não fogem ao controle dele. Não compreendemos, mas a gente precisa confiar. E esse é o grande problema. O problema é confiar. Falava, acho que no último vídeo, sobre estar do lado do motorista, alguém estar dirigindo o carro e você está tentando, olha, está muito perto do carro da frente, cuidado, diminua a velocidade, olha ali, olha isso, olha aquilo. Então você não está confiando no motorista. E a gente precisa confiar. Não precisa ficar dizendo para Deus o tamanho do nosso problema, que Ele sabe. A gente pode pedir misericórdia, pode pedir força, sabedoria, pode pedir paciência, pode pedir todas essas coisas, mas não precisa ficar dizendo para Deus ou pedindo para Deus explicações a respeito daquilo que Ele está fazendo. Ele está fazendo simplesmente porque Ele é soberano e porque tem seus planos. E a gente precisa encontrar paz neste fato de que Deus é soberano, nada fugiu ao seu controle e Ele está cuidando de mim. A gente precisa entender, e esse é o objetivo desta última lição. Entender ou confiar, ou aprender a confiar em Deus, entendendo que seus planos são perfeitos. E mesmo que eu não consiga entender o plano de Deus, mesmo que eu não consiga entender o propósito de Deus, Ele está no controle e não fugiu ao controle dele. Bom, essa é a lição de número 13 da revista Palavra e Vida, edição número 85. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistafluminense.org.br. Tenho aqui uma edição em papel, já ouvi a informação de que não haverá edição em papel no próximo trimestre, então só vamos ficar com o arquivo em PDF, mas você pode acessar lá o site, baixar a revista e acompanhar conosco aqui os estudos. Essa edição de número 85 tem por tema a soberania de Deus e as adversidades humanas, um estudo do livro de Jó. É interessante ver que a maior parte da revista nós estudamos as adversidades humanas e começamos a introduzir no final a soberania de Deus. Essa revista foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto, e essa 13ª e última lição tem por tema a soberania de Deus sobre todas as coisas. Está baseada nos capítulos 38 e 39 de Jó, o qual já limos em outras oportunidades, e nos 6 primeiros versículos de Jó 42, quando Jó simplesmente fala para Deus, confessa a sua ignorância e confessa que ele de fato
estava tentando entender o que não era para ele entender, que estava muito além dele, e agora ele percebe que Deus pode todas as coisas. Bom, nosso primeiro tópico vai falar que Deus é soberano sobre a criação. Então, os capítulos 38 e 39, que eu não vou ler aqui, são capítulos grandes, falam de várias coisas as quais Deus está cuidando. E ele fala dos animais, ele fala da chuva, ele fala dos raios, fala das tempestades, fala da plantação, fala de toda a natureza, de todas as coisas do universo que Deus criou, mantém, sustenta e mantém funcionando. Deus não está dizendo para Jó que ele não era íntegro, justo. Jó era um homem íntegro, justo e temia Deus e evitava o mal. Esse é o conceito que Deus fala para o diabo no capítulo 1. Olha, meu servo Jó é homem íntegro, justo, teme a Deus e se desvia do mal. Jó não perde esse status quo, não perde essa situação ao longo da história. Mas Jó questiona a Deus por que ele está fazendo aquelas coisas e por que as coisas estão acontecendo. Faltava a Jó entender, absorver, processar, entronizar, por assim dizer, a questão da soberania de Deus sobre toda a criação. Deus, nos capítulos 38 e 39, falando a Jó, ele vai confrontar Jó com as questões relacionadas à criação e o sustento do universo. Jó 38:4 diz lá, Deus dizendo a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Você nem existia, você nem estava aqui quando eu já estava fazendo, estava construindo, estava lançando os fundamentos para a terra, para o universo, enfim, para fazer toda a criação. Deus ressalta para Jó o seu papel de criador e sustentador do universo. Cada detalhe da natureza, cada ponto do universo, cada estrela do céu, ciclo das chuvas, a vida dos animais, selvagens, né? Tudo dentro do controle da sua vontade divina. É uma coisa tão impressionante que quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, na realidade eu não estou vendo a estrela, eu estou vendo a luz da estrela que viajou milhões de anos à velocidade da luz e chegou até mim. A luz se desloca a 300 mil quilômetros por segundo. E aí tem uma medida chamada ano-luz, que significa a distância em que a luz percorre em um ano. Ou seja, são tantos segundos quantos tem no dia, vezes 365 dias, vezes 300 mil quilômetros. Isso é a distância de um ano-luz. Então muitas vezes eu estou vendo a luz da estrela ou de algo que aconteceu há alguns anos atrás ou há milhões de anos atrás. É um ponto luminoso que aparece no céu, mas já não é mais uma estrela. E a gente não tem capacidade de chegar lá, a gente não consegue se deslocar nessa distância. O universo é gigantesco e Deus está falando para Jó: eu criei tudo isso. Você não tem noção, você não estava aqui quando eu lancei os fundamentos da terra. Desculpa. Esses capítulos então finais revelam que todas as coisas que Deus criou, e tudo criou em uma ordem, uma ordenação, de uma forma harmônica. Nada escapa à compreensão, nada escapa ao controle de Deus, e tudo escapa sim à compreensão humana. A harmonia destas coisas a gente pode perceber, mas como elas são harmônicas, é o controle de Deus. Então perceba que o homem pode olhar para o universo e perceber que nossa Terra tem tantos mil anos, com um ecossistema funcionando, com pessoas vivendo, andando para um lado para o outro, construindo e fazendo coisas, e ela está em equilíbrio, e ela se recupera de muitas coisas que nós fazemos, né? De mal para a natureza, e Deus mantém e sustém todas essas coisas. Dentre os exemplos que Deus
cita para Jó, ele menciona o comportamento de animais selvagens, a cabra montesa, o avestruz, e mostra essas coisas e fala dessas coisas para mostrar a Jó que a obra dele é muito maior que a mente humana pode simplesmente imaginar. A mente humana vê os efeitos, vê a ordem do universo, vê a ordem da natureza, a gente vê a cadeia alimentar, mas tem muito mais coisa por trás. Muito mais coisa por trás de existir uma cadeia alimentar, tem o como fazer funcionar. E isso não está nas nossas mãos. E quem controla e dirige todas essas coisas é Deus. Nossa mente é limitada. Eu consigo ver os efeitos, mas eu não consigo ver todos os processos que ele está criando. A gente muitas vezes imagina, aliás, muitas vezes a gente vê por aí cientistas falando da criação como algo autônomo, algo que faz sozinho, que gira sozinho, que a Terra gira sozinha em torno do Sol, dos universos, mas a gente sabe que todas essas coisas funcionam de acordo com os desígnios de Deus. Ele controla e coordena todos os fenômenos da natureza, até aqueles que parecem incontroláveis, como vento e trovão. E eu abro um parênteses aqui, ele não comentou, mas eu comento Jesus no barco do Mar da Galileia, e a tempestade vindo e fazendo aquela confusão, Jesus dormindo e os seus apóstolos, seus discípulos achando que iriam morrer, e acordam Jesus desesperadamente, e ele fala: para aí, vento e tempestade, acalme-se e olha para a cara deles, homens de pouca fé. Então, nada foge ao controle divino, e a gente precisa entender que isso significa a soberania de Deus. A resposta divina, a resposta de Deus para Jó é uma resposta que diz: a minha soberania não se limita apenas à criação inicial. Além de criar todo o mundo e toda a natureza, a soberania de Deus continua governando e atuando sobre todas as coisas. Nós precisamos ter essa noção. A criação não é autônoma. A criação é governada por Deus. Mas os animais se reproduzem por permissão de Deus, porque Ele assim permite que eles se multipliquem, porque Ele assim mandou lá no Gênesis, que a criação multiplicasse e enchesse a terra. Então Ele cria, mas além de criar, ele sustenta e mantém tudo funcionando de acordo com a sua vontade. Colossenses 1:17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo tinha essa perfeita compreensão de que as coisas se propagam, as coisas se mantêm se subsistem, se mantêm pela vontade e pelo poder de Deus. Mesmo quando parece ter um caos, Deus está atuando. Mesmo no sofrimento de Jó, no sofrimento nosso, porque muitas vezes passamos por sofrimentos grandes, tal como o sofrimento de Jó, tudo faz parte de um plano perfeito e maior, que ainda que esteja oculto aos nossos olhos. Deus está atuando. Esse ensinamento nos convida uma postura de humildade. Se Deus é soberano e Ele sabe o que está fazendo, então eu preciso ser humilde perante Deus. Eu não posso tentar ser maior que Deus. Eu não posso tentar explicar a Deus porque Ele deve ou não deve fazer alguma coisa. Eu preciso entender que Ele precisa ser que Ele é maior e eu preciso me humilhar perante Ele. Ele controla todos os aspectos da nossa vida e eu não vou entender todos os controles de Deus, todas as formas como Deus atua. Eu vou ter que aceitar e confiar
e esperar na providência divina. Esse é o ensinamento da soberania de Deus. Se Deus é soberano, se eu reconheço não é falar, reconhecer é de fato entender que Ele controla todas as coisas, então, né, em contrapartida, nós precisamos entender que Ele Ele tem uma providência divina perante todas as coisas. Então eu preciso me humilhar e eu preciso aceitar o que Ele está fazendo. Não importa quão grande seja a tempestade que estamos enfrentando, não importa quão grande seja o sofrimento, a dor, o problema, a doença. É difícil a gente de fato passar por essas coisas, mas a gente precisa lembrar que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo soberano sobre a natureza e sobre todas as coisas. Todas as coisas são controladas por Ele e eu preciso manter isso na minha cabeça, vivo, né? É difícil, muito difícil, e eu preciso aprender a fazer isso. Nosso segundo tópico vai falar da soberania de Deus sobre o bem e sobre o mal. Tudo bem, Deus é soberano sobre a natureza, Deus é soberano sobre a criação, Ele criou, sustenta e mantém toda a criação, mas e o bem e o mal? Né? Deus é mal? Deus faz mal? Não, Deus não faz mal, mas Ele permite o mal. Mesmo em meio ao caos, ou pelo menos o que para nós parece ser um caos, Ele permite que as coisas aconteçam. Em Jó 42:2, Jó vai declarar, né? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Veja bem, no capítulo 38, o título é extremamente curioso. O título do capítulo 38, pelo menos na revista e atualizada, é O Senhor convence Jó de sua ignorância. Deus está falando para Jó, tu é muito ignorante, meu. Cara, presta atenção, eu sou Deus. E no final do 38 e 39, a resposta de Jó vai ser uma resposta positiva. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É uma afirmação teológica profunda. Deus tem autoridade suprema e absoluta. Ele vai fazer as coisas do jeito que Ele quiser. Ele vai fazer os planos dele serem executados, queira você ou não. Se você quiser participar, Ele te chamar para isso, ótimo. Ele te chamou e você não fez, outra pessoa vai fazer porque Ele vai chamar outra pessoa. E aí o prejuízo é seu, de não participar dos planos dele. Então tudo está no seu controle, inclusive o bem e o mal. Deus não perde o controle sobre o bem e sobre o mal. Deus permite a Satanás que vá lá afligir a Jó. Tudo acontece dentro dos limites que o próprio Deus estabelece. Em Jó 1, versículo 12, Deus está falando, né? Tudo bem, você quer ir lá? Vai, toca nas coisas de Jó, mas não toca na sua vida. Olha, você vai até aqui. Você, tudo bem, tirou os filhos, tirou os bens, né? E ficou só Jó e a esposa, mas você não vai matar Jó. Deus estabelece um limite para o mal. O mal não opera de forma independente, mas ele está subordinado ao controle soberano do Criador. Tem um salmo que diz, e aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, que te guardem todos os teus caminhos. Então Deus nos protege, mas deixa o mal avançar até determinado ponto. Para quê? Por quê? Porque Ele quer nos ensinar, porque Ele quer que a gente entenda que Ele é soberano. E se Ele deixa o mal atuar, aquilo ali não é tão importante para a gente. A gente tem coisas mais importantes no que é confiar em Deus. Então essa passagem nos leva a uma reflexão profunda, de novo, sobre a soberania de Deus e o sofrimento. Deus não é o autor do mal, mas Ele permite que certas dificuldades aconteçam. E quando Ele permite que a dificuldade aconteça, Ele está permitindo que a minha fé seja
treinada, seja exercitada, está permitindo que a minha paciência, que o meu amor, que o meu domínio próprio, que todos os frutos do Espírito, né, é o fruto do Espírito, né, todo ele seja treinado, seja incrementado, né, porque no meio dessas dificuldades que as coisas vão acontecer. Propósitos maiores, Deus sempre tem para as nossas vidas. Romanos 8:28 tem lá: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas boas e as coisas aparentemente ruins, as coisas que nos trazem alegria e aquelas que nos trazem sofrimento. Mas Deus está no controle e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A soberania divina nos assegura que mesmo em situações mais difíceis, Deus está realizando os seus planos perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. E se tudo parece um caos e você confia em Deus, então tenha certeza que é caos para você porque você não está entendendo. Mas para Deus, o seu plano bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Está sendo realizada. E a gente precisa compreender que há uma permissão divina para que o mal atue. Isso não significa ausência de amor ou ausência de justiça. Isso significa que Deus está nos treinando. E Ele sabe o quadro completo. Ele vê todas as coisas. Ele entende todas as coisas. Nós vemos fragmentos da realidade. Às vezes a realidade até está ali, mas como eu estou tão machucado, tão triste, tão abatido, eu não consigo vê-la. Eu só consigo ver um fragmento de realidade. Mas Deus vê toda a realidade com uma clareza que eu e você não vamos ver. Mas Jó foi levado a entender isso, a entender que os seus sofrimentos não eram castigo pelo pecado. Ele sabia que ele não tinha pecado. Ele tinha a certeza disso. Aliás, Deus também fala ao diabo justamente isso. Veja meu servo Jó, como ele é bom, justo, reto, se desvia do mal. Então Jó não tinha pecado e ele não estava sendo castigado pelo seu pecado, apesar de que seus amigos chegam com essa teologia, né, dizendo para Jó: você está sendo castigado porque você pecou, confesse seu pecado que Deus resolve este problema, e não era nada disso. Tanto é que Deus vai depois recriminar os amigos de Jó. Tudo que Jó estava passando tinha a ver com um propósito maior que Deus conhecia. Aliás, só Deus conhecia. Nem Jó, nem os seus amigos, nem sua esposa conheciam o propósito de Deus naquela confusão toda, por assim dizer, naquele conflito todo, naquele sofrimento todo. E isso é realmente difícil de aceitar e de entender. Tudo está dando errado, ou tudo parece estar dando errado, mas não está dando errado porque Deus sabe o que está fazendo e Ele está cumprindo a sua vontade em nossas vidas. Parece algo extremamente confuso, mas tanto é confuso como é essencial para que a nossa fé em Deus seja fortificada. Quando eu falo que Deus é soberano e que nada acontece fora do seu controle, então eu preciso entender que se a coisa parece estar dando errada, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas Deus sabe e Deus está controlando e isso está na sua vontade, tá certo? O livro de Jó nos ensina que o sofrimento então é uma ferramenta. Para quê? Para a gente ser refinado espiritualmente, para aumentar a nossa fé. Já falei várias vezes aqui e costumo repetir essa ilustração. Você não vai ficar musculoso se você não for na academia pegar pesos. E quando você pega pesos na academia, eles têm que ser progressivos, você volta para casa todo dolorido. Mas isso é sinal que o seu músculo está se fortificando. Até mesmo quando você pega e ele fica dolorido, é como se você tivesse machucado o músculo e ele vai cicatrizar e vai ficar mais forte. E assim que é com a paciência, com a fé, com a bondade, com essas coisas todas. As provações, né, é que vão nos fazer crescer. E o que Jó entende ao final do livro é a soberania
de Deus. E como Deus é soberano, então ele finalmente se rende a ela com confiança e humildade. Ok? Nosso terceiro tópico vai falar da aceitação de Jó da soberania de Deus. A declaração marca o momento em que ele finalmente aceita a soberania de Deus na sua vida. É o último versículo da fala de Jó, né? Jó 42:6, já lemos aqui algumas vezes. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Perante a soberania de Deus, Jó questionou algumas coisas. E agora ele se coloca numa situação de humilhação, de total humildade perante Deus. Ele se coloca aos pés de Deus por reconhecer que Deus é soberano e que ele não deveria ter questionado Deus nas coisas que ele estava fazendo. Ele continua sem receber respostas claras a respeito de tudo que aconteceu. Deus fala com Jó, mas Deus não diz para Jó o que estava acontecendo. Deus não fala, olha, mas é porque o inimigo disse que você não era bom e reto, eu sabia que você era, eu queria provar para ele. Deus não fala isso para Jó. Pela história, né, Deus não emite essa informação para Jó. Jó confia em Deus, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Jó reconhece que Deus tem uma sabedoria muito maior. Jó reconhece que Deus é muito maior do que a compreensão humana. E aí ele abandona as suas reclamações e rende à vontade divina, mesmo tendo que entender, mesmo sem entender o que estava envolvendo aquela situação toda. Irmãos, Deus é muito maior do que nós. Nós não podemos entender Deus. Ele é infinito em todos os aspectos. Mas muitas vezes nós, seres humanos, queremos explicar Deus. Não dá para explicar aquilo que a gente não consegue nem entender. Como eu vou explicar algo que eu não consigo entender? Já pediram para você explicar uma matéria no quadro e uma matéria que você não entendeu? Então, Deus é infinito e a nossa mentalidade, a nossa natureza humana é finita. Nós não conseguimos entender em plenitude a infinitude de Deus. Nós não vamos conseguir conhecer Deus completamente, porque nós não temos esta capacidade, nós temos uma limitação, somos seres finitos. E o máximo que a gente consegue explicar de Deus, que ele é muito mais do que tudo que a gente imagina. Eu sou bom, ele é muito mais. Eu sou santo, ele é muito mais. Eu sou justo, ele é muito mais. Eu sei muitas coisas, a sabedoria dele é completa. Eu só posso estar em um lugar, ele pode estar em todos os lugares. Ou melhor, ele é onisciência, né? Onipresença, né? E está em qualquer lugar, a distância de um pensamento, vamos dizer assim. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Isso é uma explicação que para nós, vai além do nosso entendimento. A gente só consegue dizer que ele é infinito, mas entender o que significa essa infinitude toda é muito complicado para a gente, porque nós somos limitados. E Jó se arrepende. Ele não se arrepende de pecados que ele tenha cometido, porque ele não cometeu pecados. O único erro que ele cometeu foi questionar a Deus e dizer que Deus precisava explicar para ele. Mas ele muda agora de perspectiva. Agora ele passa a entender que Deus, sendo infinito, não precisa nem explicar nada. Ele só precisa agora confiar em Deus. As coisas estão acontecendo
Eu não sei porquê, mas Deus sabe. É plano dele? Com certeza é plano dele. Com certeza ele está fazendo o plano dele caminhar. E eu quero estar no meio do plano de Deus. E a lição da soberania de Deus é essencial para as nossas vidas. Fé é fé. Fé não exige retorno. Fé não exige uma explicação. Fé não exige algo em troca pelo que eu estou fazendo. Fé é simplesmente fé. Ter fé é se render à vontade de Deus. Essa rendição nos ensina que aceitar a soberania de Deus é um ato de adoração. A gente fala que adora a Deus, mas muitas vezes a gente não aceita quando Deus está agindo em nossas vidas de uma forma que nos sentimos mal, de uma forma que nos sentimos doloridos, cansados, com as coisas que nos deixam cansados. A gente acha que Deus não está no controle, mas a gente precisa, neste ato de adoração, reconhecer que Deus está no controle, mesmo em tempos difíceis, e que nossa alma precisa achar descanso em Deus. A gente faz as coisas e quer resultado, a gente faz planejamentos e quer que eles deem certo, mas muitas vezes não entendemos os planos de Deus. Veja, isso não é, como ele escreve aqui, uma resignação passiva, não vou reclamar porque é Deus. Mas é um ato de adoração, é um ato de confiança na sabedoria divina. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7, Paulo está falando aos filipenses, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus excede o entendimento. Não dá para entender na perspectiva humana eu estar passando por um problema e estar calmo, sereno e tranquilo e em paz com Deus. Porque eu estou passando por um problema, está tudo muito difícil, mas a paz de Deus excede todo o entendimento. E esta paz que excede todo o entendimento é a paz da confiança em Deus, que mesmo em meio às tribulações, aos problemas, aos grandes conflitos, aos grandes sofrimentos de nossa vida, Deus está no controle. E nós precisamos nos entregar plenamente à vontade de Deus. Jó também mostra que a aceitação da soberania divina nos conduz a uma relação mais profunda com Deus. No versículo 5, antes dele dizer que se humilha no pó, porque ele reconhece a soberania de Deus, ele declara que agora o seu relacionamento com Deus é outro. Uma mudança foi questionar Deus por suas atitudes e agora passar a entender que como ele é soberano, então ele sabe e eu apenas confio nele. Num segundo momento, se ele ouvia falar de Deus e por isso confiava em Deus, agora ele experimentou um relacionamento com Deus. Se eu ouvir, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em vez de afastar o sofrimento, nos aproxima de Deus, quando nós entendemos que Ele é soberano e que Ele está cuidando de todas as coisas. Sofrimentos vêm e eles nos podem aproximar de Deus. Precisamos estar preparados e atentos a estas coisas, porque Deus sabe de tudo e Deus há de agir ou através de todas as coisas. Um ganho de Jó foi a sua confiança, parar de questionar e confiar em Deus, entender a sua soberania. E o outro ganho foi a experiência pessoal com Deus. Todos nós podemos ter uma experiência pessoal com Deus e é bom que tenhamos várias até. E se você não tem, peça a Deus que tenha uma experiência pessoal com Ele. Ele vai se revelar a você e vai lhe mostrar como Ele atua e como Ele é bom
e como Ele é soberano e como Ele é justo e verdadeiro. Soberania de Deus é uma verdade que desafia a nossa compreensão, porque nós queremos razões para as coisas que estão acontecendo. Nós queremos que os problemas sejam resolvidos. Se Deus é bom, justo e perfeito, então Ele vai resolver meus problemas. Não, os seus problemas podem ser algo que Deus está lhe mandando para você aprender. Então, tenha nele consolo e segurança. Tenha consolo que as coisas estão no controle dele. Tenha segurança de que ele está agindo da forma como ele quer. Nós somos chamados a confiar em Deus, sobretudo quando não entendemos o que ele está fazendo. E a soberania de Deus não significa, Deus ser soberano, não significa que Ele não vai deixar nada de mal acontecer conosco. Muito pelo contrário, significa que mesmo coisas ruins aconteçam conosco, Ele está no controle. Ele é soberano, Ele não perde o controle e Ele tem planos que eu não sei quais são, mas são perfeitos. E Ele vai fazer com que os seus planos sejam executados. Saber que Deus governa todas as coisas nos dá paz em meio às dificuldades e descansar na certeza de que um detalhe da nossa vida não está fora do controle divino. Todos os detalhes da nossa vida estão no controle de Deus. A história de Jó nos ensina a ter confiança na soberania de Deus e que esta confiança na soberania de Deus transforma o sofrimento em um caminho de crescimento espiritual, de comunhão profunda com Ele. Eu não sei se você já passou por isso, de acontecer alguma dificuldade e você ficar desesperado, e lá depois de muito desespero, alguém lembra de orar, ou você lembra de orar, e aí as coisas se resolvem, e você fica assim, poxa, por que eu não orei logo? Por que eu não confiei em Deus? Por que eu fiquei tão nervoso se no final da história Deus me deu uma solução? Né? Eu passo por isso algumas vezes. E a gente precisa ir aprendendo com essas coisas. A gente precisa evoluir espiritualmente, precisa evoluir na nossa fé com Ele. Cada vez que um problema vem, a gente precisa orar, entregar nas mãos dEle, confiar em Sua soberania e saber que se a coisa não acabar do jeito que eu acho que deveria acabar, o que eu quero, tem um plano dEle, que eu não sei qual é, mas é um plano bom, perfeito e agradável. Momentos de incerteza, todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar por vários momentos em que nós não estamos certos do que está acontecendo. Mas a nossa segurança não pode ser na solução do problema ou na solução da situação. A nossa segurança precisa ser em que Deus sabe o que está fazendo. E que as intenções de Deus para nós são todas boas, sempre boas. E mesmo que as respostas não venham, e muitas vezes as respostas não vêm, Deus simplesmente não responde para mim em português alto e claro do jeito que eu quero. Às vezes a gente entende porque a coisa aconteceu, às vezes simplesmente não. E aí? E daí? Eu preciso descansar em Deus, descansar em Sua sabedoria e saber que Seu amor é infinito, eterno e imutável. Ele é justo, Ele é bom, Ele está controlando todas as coisas e nada foge ao seu controle. Para pensar em agir, como a soberania de Deus te conforta em tempos de incerteza. Você já passou por um problema, por uma situação muito grande em que você talvez tenha até pensado em questionar a Deus, até questionou a Deus, por que isto está acontecendo? Mas aí a gente precisa parar, acalmar e esperar que Deus vai agir, né? E a soberania de Deus nos conforta quando estamos em tempos de incerteza. Alguns anos atrás, a minha esposa passou por um câncer, acho que eu já comentei aqui, um câncer de mama. E o tratamento foi muito difícil. Várias coisas às vezes não davam certo ou não funcionava. E a gente precisava voltar para casa
para entender que tudo aquilo aconteceu pela permissão de Deus. A gente saía para marcar exames, fazer exames, marcar consultas, marcar cirurgia e voltava para casa com não é dessa vez, não é agora. E mas por que eu gastei esse tempo todo? Por que Deus não... Não, Senhor, tá nas suas mãos. Vamos entender que é a sua soberania. É um confronto estar à frente de um problema, mas Deus nos conforta com a sua soberania, quando a gente não tem certeza de nada, né? E a gente precisa estar atento a essas coisas. 2. Em quais áreas da minha vida ou da sua vida a gente precisa aprender a confiar mais no controle soberano de Deus? Vai pensando aí, quando você ficar nervoso com um problema, e a gente fica geralmente nervoso, ansioso com um problema, por que eu não posso confiar em Deus? Por que eu não consigo confiar em Deus? Senhor, trabalha nesta área na minha vida, porque é necessário que eu esteja debaixo do seu controle e entendendo o seu controle. De que forma a aceitação da soberania divina pode transformar sua perspectiva sobre o sofrimento? O sofrimento vai acontecer muitas vezes e de várias formas. E quando eu entendo que ele está acontecendo por permissão de Deus, eu confio nele e eu posso me acalmar. Você tem buscado ver além das dificuldades, encontrar a presença de Deus nas provações? Eu tenho buscado muito ver além das minhas dificuldades, ver além dos meus problemas e buscar descansar na presença de Deus. Sofrimento humano e soberania de Deus, ou adversidades humanas e soberania de Deus, é um tópico presente em nossas vidas o tempo todo. Esse conjunto de lições, então, buscou trazer um pouco mais a respeito, conhecimento a respeito das formas como as coisas acontecem. A soberania de Deus sobre os problemas, o sofrimento humano, estou falando do justo, né? do crente. O sofrimento do crente pode ser sim por problemas que eu tenha causado, pode ser por escolhas ruins que eu tenha feito, pode ser consequência do pecado, mas pode ser que nenhuma dessas coisas apareça e que Deus esteja usando aquele problema, aquela situação para me provar. Com a história de Jó, nós aprendemos isso. Jó era homem justo e reto, e Deus deixa o inimigo de nossas almas tocar nas suas coisas e depois até na sua saúde. Ele passa por um período de sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento emocional. E no final da história é a soberania de Deus que ele aprende. É a confiança em Deus que ele aprende. E há uma mudança grande de atitude. Que Deus abençoe esse conjunto de lições e aplique em nossas vidas. Que a soberania de Deus seja algo presente em nossa consciência, em nosso coração. Que a nossa fé não seja uma fé por troca, não seja uma fé baseada naquilo que Deus me dá. Que seja uma fé sem interesse, como a fé de Jó. A fé de Jó era assim, sem interesse, por isso que Deus deixa o inimigo tocar em sua vida. Terminamos aqui então essa revista, esse conjunto de lições. Eu aguardo você no próximo trimestre, na semana que vem, começamos uma nova revista. Como eu disse, a editora, a Convenção Batista Fluminense, informou que não vai mais imprimir isso em papel, então teremos só a revista em PDF, mas os estudos continuam, o canal continua e continuamos estudando na Escola Bíblica Dominical para aprender mais e mais de Deus. Muito obrigado por estar conosco, né, e nos acompanhar nessa jornada. Eu sinceramente espero que cada um desses vídeos tenham sido e estejam sendo bons para o crescimento de cada um de nós. Particularmente,
têm sido excelentes para o meu crescimento. Cada vez que eu estudo uma lição, gravo e ensino, eu aprendo muito mais, e eu estimulo você que também seja professor de escola bíblica dominical, que também se debruce para estudar, aprender e ensinar. Porque a melhor forma da gente estudar a palavra, da gente aprender as coisas, é se propondo a ensinar. Deus é muito bom e sábio com as coisas que faz. E tem sido muito edificante para mim estar gravando esse canal. Que Deus nos abençoe. A entender a sua soberania e que, meio aos sofrimentos humanos, estejamos na sua presença, e que esses sofrimentos nos ajudem a mudar um pouquinho o nosso ser, nos ajudem a evoluir um pouquinho, nos ajudem a ter um relacionamento mais íntimo com Deus e confiar na sua soberania, nos dando paz e segurança em meio às adversidades.